Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus nos dá vida. Por isso que o Palavra da Salvação é este momento especial que nós reservamos todos os dias para nos alimentar da Palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, aproveitemos esta oportunidade que nós temos. É preciso que exercitemos todos os dias a nossa capacidade de escutar a voz de Deus. Porque nos ama, Deus nos fala. E nós, como seus filhos e filhas, experimentamos o amor de Deus, acolhendo no coração a sua palavra. Vamos ouvir com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é entrares mutilado para a vida do que, tendo as duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com um só pé para a vida do que, tendo os dois, seres atirado na geena. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus do que, tendo os dois, seres atirado na geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje nos apresenta um tema muito importante. Tema do escândalo para quem crer. É importante para a gente compreender a mensagem deste Evangelho que nós terminamos de ouvir, aquilo que vem antes. Antes, Jesus fez um alerta aos seus discípulos sobre o risco da rivalidade, da divisão, do espírito de competição. E hoje, no Evangelho que nós ouvimos, Jesus vai alertar para o escândalo. Cuidado para não escandalizar aquele que crê, o pequeno que crê. O Evangelho começa dizendo que quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Isso porque antes os seus discípulos haviam incomodados com aqueles que haviam feito bem, mas não eram do seu grupo. O que Jesus está querendo dizer aqui é que o bem, independente de quem o faça, sempre deve ser elogiado e acolhido com o coração grato. Fazer o bem sempre, não importa quem, se é do meu grupo ou se não é do meu grupo. É isso que Jesus está ensinando. Quem fizer o bem, por menor que seja, terá a sua recompensa. O bem está além dos muros da nossa religião, do nosso grupo, da nossa pastoral, do nosso ministério. O bem deve ser um compromisso de todos. E é isso que Jesus espera de cada um de nós, compromisso com o bem. Em seguida, Jesus entra diretamente no tema do escândalo. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. É dura a expressão de Jesus.
É melhor morrer do que escandalizar um pequenino. Claro que Jesus está utilizando de uma imagem figurada para dizer da gravidade que é o escândalo para o pequeno que crê. Muitas vezes nós, por causa do nosso coração endurecido, nos deixamos levar pelo espírito da rivalidade, da competição. Criamos divisão entre nós e por causa disso a gente escandaliza um pequeno que crê. Isso é muito ruim. Jesus não admite que escandalizemos os pequenos que creem. Por isso, meu irmão e minha irmã, é preciso que façamos uma avaliação séria do nosso comportamento como cristãos. O modo com que nós vivemos a nossa fé escandaliza as pessoas? Se sim, é preciso que tenhamos coragem de cortar em nós toda a estrutura de pecado que escandaliza. É justamente por isso que Jesus utiliza essas imagens fortes para nos dizer da necessidade de arrancar pela raiz a origem do pecado que leva ao escândalo. Vejam o que Jesus diz. Repito, é claro que ele está utilizando aqui uma imagem figurada, mas vejam o que Jesus diz. Se tua mão te escandalizar, corta. É melhor entrar mutilado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o Geena, para o fogo inextinguível. Portanto, cortar pela raiz. Continua dizendo, se teu pé te escandalizar, corta-o. É melhor entrar na vida com um só pé do que, tendo os dois, ir para o Geena. Continua ainda o Evangelho dizendo, se teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor entrar com um olho só no reino do que, tendo os dois, ir para o Geena, ir para o inferno. Portanto, a expressão de Jesus utilizada aqui de forma figurada, é claro que não é para a gente se mutilar fisicamente, mas a expressão de Jesus é para que a gente corte a raiz do pecado, para que a gente não seja causa de escândalo na comunidade. É por isso que o Evangelho nos interpela diretamente. O que em nós é estrutura de pecado e que nós precisamos fazer este corte? É verdade que a experiência do corte, da poda, é dolorosa, sangra, mas ela é necessária. É preciso que a gente tenha coragem de fazer os cortes. Esta imagem da poda, o próprio Evangelho e tantas outras vezes utiliza. A árvore, para que produza mais frutos ainda, ela precisa passar pelas podas. Hoje, eu e você, cada um precisa se perguntar, o que eu preciso cortar na minha vida? O que eu preciso podar na minha vida? O que não pode continuar fazendo parte da minha vida porque escandaliza o pequeno que crê? Que distancia as pessoas de Deus? Isso a gente precisa cortar da nossa vida. E no finalzinho do Evangelho, Jesus utiliza uma imagem também muito rica, que tem uma simbologia bíblica profunda, que tem muito a nos ensinar. A imagem do sal. Veja bem o que diz Jesus. O sal é bom, mas se o sal se tornar insosso, com que retemperá-lo? Isto é, se o sal perder o seu sabor, para que ele serve? Tantas outras vezes no Evangelho, esta mesma imagem do sal, ela retorna. O sal, ele não tem valor em si mesmo. O sal, ele tem uma função. O sal tem valor enquanto ele dá sabor ao alimento, enquanto ele dá sabor à comida. Assim também é a nossa vida. Nós, como cristãos, temos uma função. Não temos valor em nós mesmos. Se não exercemos a nossa função, que é dar sabor à vida, que é fazer com que o Evangelho cresça, então a gente perde também o nosso significado. E vejam o que diz a última expressão do Evangelho. Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Não percamos o sal da nossa vida. Não deixemos que a nossa vida perca o seu sabor. Além disso, antigamente o sal tinha uma função de conservar o alimento. Esta imagem do sal em nós é para nos ajudar a compreender que nós devemos conservar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Somente assim a gente vai conseguir estabelecer relações
que são verdadeiramente saudáveis. Por isso que o Evangelho diz: tende em vós o sal e vivei em paz uns com os outros. Por isso peçamos com confiança à luz deste Evangelho que não sejamos causa de escândalo para ninguém e que conservemos no coração a fé, a esperança e o amor. Não deixemos faltar em nós o sal, dar gosto pela nossa vida. Momento de manifestar a nossa gratidão pela oportunidade de acolher a palavra de Deus que nos interpela. E não há outro modo de manifestar a nossa gratidão a não ser nos colocando em atitude de oração diante do Pai Eterno. Vamos rezar com muita confiança, nos dirigindo ao Divino Pai Eterno. Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje a coragem para acolher no coração a mensagem do Evangelho que hoje nós escutamos. Te pedimos humildemente, não deixes faltar em nós o sal, para sermos perseverantes na fé, na esperança e na caridade. Ainda te pedimos, Pai Eterno, a graça da fidelidade ao Evangelho de Teu Filho Jesus, para não sermos causa de escândalo para os pequenos que creem. Que o Teu Espírito sempre nos conduza, para que permaneçamos na luz da Tua vontade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.